Hoje é o quarto dia da nossa matéria de plantação de igrejas. E nós estamos estudando hoje a questão de estabelecendo igrejas que crescem. Então, o pesquisador Christian Schwartz, ele fez uma pesquisa e escreveu um livro. Sua pesquisa aconteceu em mais de 1.000 igrejas de 32 países sobre o crescimento da igreja. E a sua pesquisa constatou que as igrejas que crescem sempre têm presentes 8 marcas de qualidade. Ou seja, as igrejas que crescem são marcadas por 8 fatores que produzem o crescimento. Número 1 é liderança capacitadora. O pastor deve capacitar outros líderes da igreja para exercer o ministério nas mais variadas áreas de atuação. Uma palavra que resume a necessidade que as igrejas têm é capacitação. Pessoas capacitadas em grande quantidade farão grande diferença e produzirão crescimento na igreja. Número 2, a marca de qualidade dos ministérios orientados pelos dons. Cada crente deve descobrir e desenvolver seu dom espiritual. Falamos dos dons de Romanos 12 e Efésios 4. E também dos dons naturais, como, por exemplo, cantar, tocar. Esses dons não são qualificados na Bíblia como dons espirituais. Assim como organizar e trabalhar com as mãos e fazer uma porção de outras coisas. Então, as pessoas precisam descobrir seus dons naturais e espirituais e exercer o ministério fazendo coisas que estão capacitadas a fazer. Então, pessoas capacitadas realizando o ministério dentro da área que tem capacitação, farão grande obra. Espiritualidade contagiante. A liderança, a igreja deve mostrar um entusiasmo contagiante, dedicação, paixão pela Bíblia, por Deus, pelos perdidos, pela obra missionária, pela, pelos irmãos na fé. Então, esse espírito de entusiasmo, de dedicação, de consagração, de paixão por tudo que é coisa espiritual, deve tomar conta da igreja e produzirá crescimento. Estruturas funcionais. Programas e departamentos só devem existir se cumprem as funções para que foram estabelecidos. Então, tudo que não funciona, que é departamento ou programa, deve ser revisto ou até retirado da estrutura. Os cultos da igreja devem ser inspiradores, porque as pessoas vão ao culto porque esperam ter uma experiência agradável e inspiradora. Então, cultos celebrados desta forma, vibrantes, inspiradores, por si só, atrairão as pessoas. Grupos familiares. A multiplicação de grupos familiares é um princípio universal de crescimento da igreja. Grupos que sabem relacionar verdades bíblicas com situações concretas do dia a dia dos crentes, esses grupos atraem pessoas, se multiplicam e levam a igreja a crescer. Evangelização orientada pelas necessidades. A igreja deve descobrir as necessidades e anseios de sua comunidade e ministrar a ela focando essas necessidades. Criar grupos de apoio aos necessitados, aos drogados, aos desempregados, às mães solteiras, aos idosos, aos deficientes, aos analfabetos, etc.
Número 8, relacionamentos marcados pelo amor. O verdadeiro amor no meio da comunidade cristã e até para com os não crentes é um fator que atrai as pessoas e produz crescimento. O interesse e empatia pelas pessoas exercem um fator fundamental sobre elas e as atrairão ao Evangelho. Muito bem, a nova igreja precisa ser organizada. Como faremos para que ela seja organizada? As condições básicas para a organização devem devem vir de um acordo entre a igreja mãe e a igreja filha. Então, a igreja filha será organizada quando o templo estiver construído ou quando ele estiver em fase de construção, quando a igreja filha alcançar um certo número de membros, né? Ou quando o grupo apresentar capacidade de liderança, capacidade financeira e administrativa. Quando é que vai acontecer a organização da nova igreja? Para que ela seja organizada, temos que preparar o evento. Uma data deve ser fixada para o culto de organização. A igreja mãe e outras igrejas devem ser convidadas, os documentos devem ser preparados, deve-se fazer uma lista onde constarão os nomes dos membros fundadores. Alguns documentos terão que ser preparados, né, com a ajuda da Igreja Mãe, o Estatuto, Regimento Interno, Declaração Doutrinária, Pacto dos Membros, Regras Parlamentares. Todos esses documentos devem ser conhecidos e aceitos pela Assembleia da nova Igreja. Então, deve-se fazer também uma Assembleia específica para a fundação da nova Igreja. Nela se aprovará todos os documentos previamente conhecidos e será eleita, então, a diretoria da nova igreja. A ata da Assembleia de Fundação deve ser encaminhada às autoridades competentes para o registro da igreja perante o Estado. Tá? Então, os documentos a serem preparados já alistamos, né? O Estatuto, Regimento Interno, Declaração Doutrinária, Pacto dos Membros e Regras Parlamentares. Tá? Esses documentos devem ser aprovados pela Igreja Mãe, o Estatuto assinado por um advogado, né? E tudo deve ser conferido previamente pela nova igreja antes do culto de fundação. Aí, nesse culto, apenas se vai reconhecer oficialmente esses documentos, né? E se fará, então, a assembleia formal de fundação e aprovação dos estatutos, né? O trabalho de registro da igreja no cartório de pessoas jurídicas, a documentação, né, a ata da assembleia, a aprovação dos estatutos e também o registro da igreja junto à Receita Federal é um trabalho que deve ser feito por um contador. Então, ao se organizar, a igreja deve previamente contratar um contador que vai prestar seus serviços para a igreja, tanto para registrá-la quanto para manter as coisas em ordem. Então, esse contador, ele vai cuidar das obrigações da igreja para com o Estado. Vamos falar um pouquinho agora sobre estratégias de plantação de igrejas, tá? A estratégia, ela vai seguir ou ela vai procurar atender o alvo evangelístico, né? Há estratégias bíblicas para se iniciar novas igrejas. Então, vamos falar sobre algumas aqui e você terá que adotar aquelas que serão mais adequadas ao seu projeto, né? A estratégia de desmembramento, né? Uma igreja grande
tem membros espalhados por toda a cidade e, de repente, vai começar a organizar igrejas nessas áreas onde existem membros seus que moram ali. Então, um grupo, por livre e espontânea vontade, vai se propor a se unir e se desmembrar em determinado momento da igreja-mãe e iniciar uma nova igreja naquela área da cidade. Colonização. Várias famílias se mudam para uma nova área com o propósito de viver ali e a iniciar uma nova igreja, sob a liderança de um plantador de igrejas. Adoção. Há casos em que um determinado grupo de crentes foi abandonado por uma igreja-mãe que se propunha apoiá-los na fundação da nova igreja. Então, uma nova igreja-mãe adota aquele grupo para dar sequência ao projeto de plantação. Modelo satélite. Esse modelo não é um modelo batista, né? Algumas igrejas têm usado esse modelo, mas ele torna as novas igrejas semi-autônomas. Ou seja, elas não são independentes, elas continuam a ter um relacionamento orgânico com a igreja-mãe. Na maioria dos casos, o pastor presidente da igreja sede ou da igreja-mãe funciona como pastor presidente de cada uma das igrejas satélites. Estratégias de implantação. Modelo campus múltiplo. Uma igreja local, liderada pelo mesmo staff, com rol de membros e um orçamento, possui 2 ou mais propriedades da igreja, conduzindo os cultos semanalmente em mais de uma. Então, a gente poderia dizer que construir em outro local para a mesma igreja não é iniciar novas igrejas. Mas o que acontece é que muitas vezes campos múltiplos, ou seja, vários lugares, se iniciam como sendo da mesma igreja, mas depois de um certo tempo, muitas vezes acabam como novas igrejas, separadas da igreja inicial. Equipe e missão. Uma agência missionária recruta, financia e apadrinha uma equipe de obreiros para plantar uma nova igreja. Nesse caso, toda a equipe é uma equipe, vamos dizer assim, é uma equipe profissional de missionários, pessoas treinadas para plantar uma igreja, e não leigos. Plantador de igrejas catalítico, né? Catalítico tem a ver com catálise, catalisador. Então, Deus dá dons e chamados a algumas pessoas muito especiais, tais como plantadores de igrejas catalíticos. O que é um catalítico? É uma pessoa que faz as coisas acontecerem rapidamente. Ele acelera certos processos, certas reações e obtém resultados muito rápidos. O ministério deles é entrar em novas áreas, desenvolver o núcleo de uma nova igreja e depois se mudar e começar tudo de novo. Um exemplo bíblico disso é o apóstolo Paulo. E há pessoas que têm esse dom de ser um plantador catalítico de igrejas. Pastor fundador. É o pastor que é enviado por uma agência missionária, uma igreja, não somente para construir um núcleo da nova igreja, mas para pastorear a nova igreja por um período indefinido de tempo. Grandes igrejas têm surgido desse modelo. O pastor vai, funda e continua pastoreando a igreja indefinidamente. Algumas estratégias simples de plantação de igrejas, né? Uma delas é o Clube Bíblico para Crianças nos Lares. Ali nos lares, você vai convidar as crianças da vizinhança para um clube bíblico informal. Não diga que é de sua igreja, não diga nome de igreja, é um clube bíblico, uma classe bíblica na casa para ensinar a Bíblia às crianças. Então, virão crianças, virão seus acompanhantes, seus pais, irmãos mais velhos, avós, tios, e vão assistir os trabalhos. Então, você vai estar evangelizando crianças
e também os seus acompanhantes. Tente envolver esses acompanhantes no trabalho do clube bíblico, pedindo que traga uma limonada, um bolo, que ajude nas brincadeiras, que ajude nos trabalhos manuais, que ajude a decorar versículo, enfim, se você envolver as pessoas no trabalho, elas continuarão vindo, trazendo as crianças, e com o tempo, crianças e acompanhantes irão conhecer Jesus como Salvador. Esse é um ponto de partida, a partir das amizades e relacionamentos e decisões que houverem nesse clube bíblico, você poderá fazer visitas, propor estudos bíblicos nos lares e ampliar a sua esfera de ação. Outra ideia para começar uma igreja é a Escola Bíblica de Férias. Uma equipe da igreja fundadora enviadora pode vir, ou a igreja mãe pode vir ajudar. Deve haver também um trabalho pós-Escola Bíblica de Férias, de alguém que vai pegar todas as fichas das crianças, ir atrás, fazer visitas, tentar trazer as crianças para a escola bíblica dominical. Cultos nos lares, sempre uma boa estratégia para começar igrejas. Você começa reunindo, às vezes, na casa de crentes ou de pessoas que seguem seus lares e vai fazendo cultos, conhecendo pessoas e expandindo sua esfera de ação. Trabalho social, cursos e atividades de cunho social. Se a igreja-mãe não tiver uma equipe de pessoas para fazer esse trabalho, como dentistas, enfermeiros, cabeleireiros, pedicures, há equipes hoje de profissionais cristãos que já se organizaram para fazer esse trabalho social totalmente voluntário, atendendo igrejas que queiram fazê-lo. Então, se a sua igreja não tem, pode tentar encontrar um grupo desse e fazer o trabalho. Escola Bíblica Dominical, sempre uma maneira interessante de começar novas igrejas, chamando as crianças, ensinando histórias bíblicas, dando cursos bíblicos para jovens, para adultos, com temas também relevantes da atualidade. Tarde feliz no templo ou em determinado local. Nesse caso, o clube bíblico é feito no templo, pode se expandir o tipo de trabalho que se faz, colocando também brincadeiras, lanche, etc., para atrair as crianças e daí, então, encaminhá-las para a escola bíblica dominical, conhecer seus pais e ampliar a esfera de influência. Compra de terreno e construção de templo em novos bairros. Algumas igrejas usam essa estratégia simples e prática. Começa o loteamento, a igreja vai lá, compra um prédio, compra o terreno, constrói um prédio e começa um trabalho. Ela vai encontrar nos novos bairros crentes que estão se mudando para ali, que ajudarão no projeto de plantação da igreja, e pessoas abertas para conhecer grupos religiosos diferentes e ter novas experiências. Uma outra estratégia é a alocação de um salão para iniciar atividades, né? Isso pode ser um bairro novo também, e assim que pessoas virem o salão, vierem visitá-lo, poderá se trabalhar com as pessoas. Mutirão missionário é um trabalho de impacto, onde um grupo vem de outras igrejas, da igreja-mãe, e fica ali alguns dias, batendo nas portas, evangelizando na rua, fazendo cultos noturnos e descobrindo o maior número possível de pessoas interessadas no evangelho e evangelizando-os, tá? Esse trabalho também requer um trabalho pós-evento de alguém que vai trabalhar os resultados, as fichas, e vai atrás das pessoas decididas, né? Recenseamento é o trabalho de pesquisa religiosa, de porta em porta, que não somente consegue levantar um perfil do bairro, perfil religioso, mas também, ali na própria pesquisa, muitas oportunidades imediatas ou remotas de evangelização podem surgir.
Evangelismo e trabalho com crianças na rua também é um ponto de contato interessante para conhecer os pais e iniciar uma igreja. Muito bem. Podemos também iniciar como uma igreja nova, como congregação de uma igreja na mesma cidade ou região. Então, a igreja começa uma congregação, às vezes com uma casa cedida, uma garagem, um ponto de pregação, ou até um salão alugado, e esse trabalho dará oportunidades dos crentes da igreja mãe usar os seus dons para a abertura da nova igreja. Tá? Grupo de estudo entre vizinhos, né? Grupos ou núcleos de estudo bíblico nos lares, uma estratégia que sempre funciona. A grande questão é como conseguir essas casas para realizar os estudos. Poderão ser casas de crentes, que convidarão seus vizinhos para o estudo bíblico, ou pessoas com as quais travamos contato no clube bíblico para crianças, ou algum outro trabalho que tenhamos feito. Tá? Outra estratégia, comportagem e evangelismo. Tá? Alguém vai distribuir literatura, procurar fazer visitas e evangelismo. Então, do resultado desta semeadura, descobrir-se-á pessoas e iniciar-se-á, então, um trabalho de estudo bíblico, pregação, etc. Campanha extensa de evangelismo e discipulado. Né? A exemplo do que Paulo fez em Efésios, conseguiu um lugar e por muito tempo, muitos meses, ficou ali pregando o evangelho, ensinando, discipulando, e o resultado foram outras igrejas sendo fundadas. Então, esse trabalho, às vezes, é muito interessante quando se quer começar uma igreja, às vezes até em algumas comunidades, conseguir uma tenda, e nessa tenda, então, fazer extensas campanhas de evangelismo, passando filmes, fazendo palestras, trabalhando com crianças, por uma temporada, uma longa temporada, então, colhendo seus resultados. Outro trabalho para começar uma igreja é o círculo de oração. Círculo de oração é uma coisa eficiente, porque as pessoas todas têm problemas e precisam de oração. Então, é um ponto de contato que vai nos aproximar das pessoas e, a partir daí, abrir oportunidades maiores de visitas, de estudos bíblicos e de amizade e pregação da palavra de Deus. Família base, né? Podemos começar uma nova igreja reunindo numa a casa de uma família base. Essa família base pode ser crentes ou não, mas é necessário conhecer bem a família e ver se é uma família que tem boa reputação no bairro, para que possamos, então, usá-la como base para o novo trabalho. Mobilização, né? A igreja, nesse caso, é começada na casa de irmãos que mudaram para um outro bairro ou para uma outra cidade. Então, aproveitamos essa mudança. Esses irmãos, muitas vezes, preferem começar uma nova igreja do que se unir a uma igreja já existente nessas comunidades. Então, é um trabalho de mobilização. Essa mobilização pode produzir início de novas igrejas. Trabalho de ação social, nós já falamos, né? Que pode ser feito até por equipes que estão especializadas em fazer esse trabalho voluntariamente. Correspondências e visitas pessoais, né? Isso aqui é muito usado, era muito usado para atingir condomínios verticais, né? Pegava-se a lista telefônica e se escrevia cartas para os moradores, e a Bíblia tinha também, nos dá o exemplo de visitas pessoais. Podemos começar fazendo visitas a pessoas que conhecemos e também distribuindo literatura, etc., para começar novas igrejas. Evangelização dirigida a grupos especiais. Podemos começar igrejas para surdos, igrejas para ciganos, igrejas para quilombolas, e outros grupos
de deficientes auditivos, visuais, etc. Então, são igrejas, né, que estão dirigidas a grupos especiais, né, são novas igrejas. Instituto Bíblico e Obra Regional, né? Às vezes uma igreja investe mesmo na preparação de obreiros com o Instituto Bíblico e começa a usar imediatamente os obreiros para obra regional, como para abrir pontos de pregação, congregações, escolas dominicais, etc. Muito bem. Tão importante como plantar igrejas é o trabalho de revitalizar igrejas que estão enfraquecidas. Quem pode fazer isso com grande eficiência são as igrejas grandes, as igrejas maiores, que têm recursos materiais e financeiros para ajudar as igrejas estagnadas. Isso requer um acordo de cooperação entre ambas as partes, a igreja grande e a igreja que precisa ser restaurada. É necessária a nomeação de nova liderança, um projeto de restauração, uma equipe de apoio à igreja estagnada por um determinado período de tempo, com prestação mensal de contas. É mais fácil, economicamente, revitalizar uma igreja do que começar uma igreja nova. Conclusão: esperamos que esta matéria seja uma base onde se poderá começar a desenvolver não somente uma filosofia e metodologia de implantação de igrejas, mas um verdadeiro movimento de plantação de novas igrejas no meio das igrejas da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Que Deus nos ajude nesse mistério. Deus vos abençoe.